7h28, estamos de volta aqui com o nosso Jornal da Manhã, edição Três Lagoas, nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Vamos juntos com informações e entrevista ao vivo por aqui. O alerta para a população de Três Lagoas. Vamos falar da área da saúde, porque tem problemas envolvendo faltas em consultas e procedimentos que estão lotando filas, prejudicando quem realmente precisa. E a gente recebe aqui nos nossos estúdios a coordenadora do CEM, a Daiane, e também a coordenadora do CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas de Três Lagoas, a Michela Melissa, que está aqui com a gente para falar sobre essas questões, né, que prejudicam todo mundo de uma maneira grande. E aí elas explicam para a gente de que maneira isso impacta a vida das pessoas, já que a gente sabe que o pessoal gosta de reclamar, mas não gosta de cumprir com seus deveres e principalmente na rotina dos atendimentos aqui em Três Lagoas. Tudo bem, Daiane? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu que agradeço. Bom dia, Michela. Seja bem-vinda. Bom dia, eu agradeço o convite. Bom dia a todos, né? Bom, vamos falar sobre essa questão, né, das faltas, desse absenteísmo grande que a gente tem aqui no município. Como é que está impactando lá a rotina de atendimentos de vocês, viu, Daiane? Olha, eu estou representando, na verdade, todas as clínicas de Três Lagoas, não só o CEM, né, que é o Centro de Especialidades Médicas. Lá nós temos várias especialidades voltadas mais a áreas adultas. Temos algumas áreas que atendem infantil também, mas nós temos clínica da criança, clínica do idoso, clínica de ortopedia, clínica de fisioterapia e o ambulatório de saúde mental. Sim. São todas clínicas que, assim como o CEM e o CEL, estão tendo esse problema de faltas não justificadas, tá? É um índice alto, considerado bem alto, cerca de 40% nós fizemos levantamento aí entre as clínicas. Tem clínica aí, dependendo, por exemplo, eu no CEM exames, tem alguns exames que chega a 50% de faltosos, tá? Mas clínica de fisioterapia, ambulatório de saúde mental, as coordenadoras, nós em reunião conversando, tem se queixado bastante sobre esse absenteísmo, né? Que é essa falta injustificada, certo? Que gera aí em torno de 40%. Para você ter uma noção, no último no levantamento quadrimestral que foi feito, cerca de 44 mil, quase 45 mil faltosos. 45 mil pessoas que faltaram. Isso em que prazo? Nesse período de quadrimestral de janeiro a agosto, né? De janeiro a agosto, 8 meses, isso. Os 2 quadrimestres. 45 mil pessoas, é muita gente. E complica, porque para nós que estamos empenhados a tentar reduzir essa fila, a gente não consegue ter tempo hábil para puxar o próximo da fila, certo? Se você falta e não avisa com antecedência, olha, não vou poder comparecer, né? A gente pede pelo menos 2 a 3 dias de antecedência para que haja tempo da gente chamar o próximo, né? E entrar em contato com a próxima pessoa que está aguardando essa vaga. E esse paciente que perde a consulta, ou perde o exame, ou perde o procedimento, ele acaba voltando para a fila. Então, essa fila, ela nunca acaba, né? Porque o paciente, às vezes, hoje não está precisando ou não deu para ele ir, mas daqui a pouco ele vai precisar novamente e ele volta para a fila novamente. E fica esse processo de uma fila que a gente não consegue reduzir. E com vocês lá, Michela, como é que é a mesma coisa? As pessoas marcam, não vão? E qual o prazo normalmente, né? Porque a gente sabe que as pessoas... A gente não deveria ter o hábito, mas muita gente troca de telefone, troca de número. E aí entra em contato. E às vezes pega o número da pessoa e pega mais 2 contatos próximos para justamente não acontecer isso. Se não consegue falar com a pessoa, consegue dar recado para uma mãe, para um tio, para um irmão, para chegar nessas pessoas e elas ficarem sabendo que tem consulta agendada naquela data. E que não pode faltar, porque senão vai prejudicar e essa fila, obviamente, ela vai continuar. Essas pessoas precisam ser atendidas. Como é que é a rotina de vocês lá diariamente? Então, Henrique, o CEL enfrenta também as mesmas dificuldades, como a Daiane falou, né? Em torno de 40% de faltosos, né? Nós temos hoje lá as especialidades de endodontia, que é tratamento de canal, cirurgia, prótese.
pacientes com deficiência e periodontia. Os pacientes, eles são avisados previamente. Então, com um dia de antecedência, há um contato com o paciente para confirmar a consulta. E o que acontece, que é um grande problema, muitas vezes o paciente confirma, mas ele não comparece à consulta, né? Então, como a Daiane falou, a gente não consegue ter um tempo hábil de chamar um outro paciente, né? Uma vez que o atendimento lá é feito por regulação. Então, o paciente, para ser atendido no CEL, ele tem que ser encaminhado por um sistema de regulação, né? Ele passa por um atendimento prévio na unidade de saúde, com o dentista de lá. Então, ele requer essa vaga para que ele seja atendido lá. Então, esse paciente faltoso, ele acaba por comprometer, né, o atendimento dele próprio e tirar a possibilidade de uma outra pessoa ser atendida lá também, né? E aí, quando a gente pensa nos procedimentos também do CEL, são procedimentos sequenciais. Então, quando o paciente perde uma consulta, acaba por comprometer o passo a passo clínico do atendimento dele também, né? Então, essas faltas, hoje, comprometem o atendimento do nosso serviço lá, né? Porque dente, quando a gente começa um tratamento, inicia um tratamento, você vai diretamente da unidade de saúde da família, indicado para esses tratamentos específicos, como você citou, não dá para esperar, né? O dente, quando você tem uma dor nele, não dá para ficar esperando muito tempo, é um negócio de jogo rápido. Muitas vezes a gente não pega muitas pessoas que, de repente, elas têm a data. Como é que funciona esse agendamento? Eu vou na unidade de saúde da família. E de lá, quanto tempo eu vou ser agendado até chegar para vocês para um tratamento de canal, por exemplo, está indicando, né? Isso, muitas vezes a pessoa não sai marcado de lá, mas aí ela pode ser depois de 2 dias, 3 dias, e aí ela acaba procurando um particular e não comunica a vocês, vai num dentista particular, faz o procedimento, e aí fica em aberta aquela vaga e aí ela não vai. Pode acontecer isso ou são vários motivos? Então, são vários motivos, mas na verdade, quando o paciente ele é agendado, né, é solicitada a vaga para regulação, e essa vaga sai, nós entramos em contato com esse paciente quando essa vaga saiu, né? E aí, automaticamente, o problema lá não são as faltas nas primeiras consultas, porque essa primeira consulta, automaticamente a gente já tem uma oportunidade de chamar outro paciente da fila. O nosso grande problema são esses 40% estão nos pacientes que estão sendo atendidos já, né? Então, esse paciente ele já começou um procedimento lá e ele tem retorno para finalizar esse procedimento e aí ele não vai. Então, esse retorno, ele também é confirmado com 24 horas de antecedência, né? E aí, muitas vezes, o paciente confirma que vai, mas chega na hora, não comparece à consulta, né? E aí, isso também vai impactar na produtividade, né, para os especialistas, no desempenho dos procedimentos. Então, essa é a nossa grande preocupação e um grande problema que nós enfrentamos hoje, né? Justamente isso que eu ia frisar agora, essa questão dos profissionais, né? Porque você tem o período ali de atendimento, que em torno de 40 minutos, em torno disso, talvez mais, talvez um pouco menos, mas é aquele período que se a pessoa está marcada não vai, eles vão também, né, não vão trabalhar. Isso, de certa maneira, prejudica a produtividade. Sim. Né? E isso é um problema. Isso também vocês sentem na rotina de atendimentos, não sei. Porque muitas vezes, né, as pessoas falam, demora muito atendimento para conseguir... marcou, por exemplo, a gente está em novembro, quase em dezembro, e às vezes marca para janeiro. Um exemplo, um exame ou uma consulta específica em janeiro. E aí vocês entram em contato. Mas aí, muitas vezes, essa pessoa, ela confirma e não vai. Não tem o que fazer, né? Não tem como montar uma lista de espera rápida, essa pessoa não chega, porque é um problemaço isso, viu? Olha, Henrique,
como ela disse, é pela fila de regulação, né? Então, as vagas são reguladas. Quando sai essa consulta, certo? O paciente avisando que ele já foi num particular ou que ele não tem mais interesse, a gente consegue puxar o próximo da fila, tá? O problema é quando ele realmente não avisa. Porque nós mandamos, né, via mensagem, certo? No 100, eu tenho muitas especialidades, então a gente não consegue fazer ligação para todos, mas todos recebem a mensagem. E aí é um recado muito importante para a população que mantenha seus números de contato atualizados na unidade de saúde, né? Porque o contato sempre vai ser telefônico. Então, pode deixar lá 2, 3 números, se quiser. A gente tenta nos 3 números, via WhatsApp. Se a gente não consegue via WhatsApp, a gente faz via ligação, certo? Porém, algumas especialidades eu estou pedindo para confirmar via ligação. Nós temos o caso aí da telemedicina, né? Que é ainda recente em Três Lagoas, mas que já está funcionando. Lá no 100 eu tenho neuro, né, adulto, e tenho a endocrinologista pela telemedicina, são profissionais excelentes, inclusive. No ambulatório de saúde mental, a gente está agora com a telemedicina de psiquiatria e psicologia, que são especialidades que não precisa-se de um contato físico, né, e o médico está ali cara a cara com você, só que ele não está de uma forma física, né, ele está ali via computador, mas tem um técnico de enfermagem sempre acompanhando a consulta, caso precise de alguma coisa. Já sai as receitas, os laudos, todos naquele momento ali da consulta, a hora que finaliza, o paciente já sai com as suas prescrições. Sim. Essa é uma preocupação que eu percebo muito dos pacientes. Ah, mas como que ela vai fazer minha receita, né? Como que eu vou sair com a minha medicação, ou o meu pedido, ou o meu laudo? É tudo feito, né, na consulta ali, e já o paciente já sai com essas documentações necessárias. Mas ainda a gente tem um grande índice de faltas, tá, na telemedicina. Então, esse mês, a gente começou a fazer confirmação de agendas via telefone, para ver o motivo, né, dos pacientes não estarem aderindo a essa modalidade, que são algumas especialidades que nós temos muita dificuldade de contratação na cidade. Né, são especialidades que tem pouco, né, profissional, e a demanda tem aumentado muito, que são doenças crônicas, né, ou aí as doenças, né, a parte de saúde mental, certo? Que são especialidades que precisam de uma atenção, certo? E a gente está pronto a atender a população. Então, os que realmente fazem acompanhamento reclamam, né, porque está demorando. Porém, a gente tem vários na frente que estão sendo chamados e não estão comparecendo. Então, acaba prejudicando aqueles que realmente estão aguardando, né? Então, a gente está fazendo essa confirmação de agendas, mas a gestão atual, ela está empenhada em trabalhar com tecnologia, com o IA, né, para implementar aquele chatbot, né? Não sei a pronúncia correta, mas para tá fazendo a confirmação de agendas dessa forma, né, mais tecnológica aí para o paciente. Porém, aqueles pacientes mais leigos, mais humildes, a gente tem a opção de ligação, né? A gente tem nossos celulares ativos para ligar, talvez ligou, não conseguiu atender naquele momento porque está em um atendimento, liga novamente, manda o WhatsApp, que a gente está sempre em prontidão ali para poder acolher, né, e responder esse paciente aí, seja no seu cancelamento ou querendo reagendar para um outro dia, certo? Para que não ocorra essa questão das filas, né, que ficam aí e o paciente nunca sai dessa fila. Lá no céu, tem figurinhas carimbadas? Pessoas que sempre dão problema? Ou não dá para encarar dessa maneira? Não, no geral? É no geral. É no geral. E aí, é o que a Daiane falou, nós temos uma demanda reprimida, né? Uma fila, né? E esse paciente faltoso, ele vai acabar tirando a oportunidade de uma outra pessoa, né? Porque aí essa fila não anda, né? Nós procuramos fazer uma busca ativa, entrar em contato. O paciente que está em tratamento com falta justificada, ele ainda é remarcado, né? Para que, como eu disse, esse procedimento ele tem um passo a passo para que a gente não perca, né, esse procedimento como um todo. Mas mesmo assim a gente se depara com essa dificuldade
de presença dos pacientes nas consultas, né? Porque se é um tratamento, né, dentário, se a pessoa não vai, ela não vai poder ficar muito tempo na fila, volta para a fila, por fim da fila, porque se der algum problema, ela precisa de atendimento. E aí fica ali só aqueles faltosos e a fila não anda, né? Sim. Esse é o grande problema que a gente tem. E aí, o que dá para fazer? Tem como penalizar de alguma maneira? Criar algum mecanismo para que, de fato, as pessoas entendam que não é brincadeira, né? Porque reclamar, todo mundo gosta de reclamar. Mas, quando a gente tem algumas questões como essa do absenteísmo tão forte que a gente tem aqui em Três Lagoas, de janeiro até agosto, cerca de 45 mil pessoas aqui na rede de saúde pública da Prefeitura de Três Lagoas que não comparecem, seja exames, seja consultas, seja as rotinas de atendimento no centro odontológico, com qualquer outro setor, é muita gente. A gente está falando de uma cidade aí com 150 mil habitantes flutuantes hoje, 45 mil de janeiro a agosto é muita gente, né? Não tem como essa conta fechar. As pessoas precisam ter responsabilidade. Gostam de cobrar o poder público, mas elas precisam comparecer e fazer o dever de casa. Porque isso é legal que vocês estão fazendo, percorrendo aí, né, todos os órgãos de imprensa em Três Lagoas, justamente para mostrar e apontar que vem sendo feito muita coisa, mas que obviamente depende das pessoas. E principalmente essa questão, porque não é todo mundo que utiliza os serviços que são ofertados hoje aqui em Três Lagoas da saúde, né, Daiane? Não. Mas quem utiliza precisa cumprir aquilo que é feito. Tem agenda, vai lá e cumpre e passa e segue ali, né, dentro dos protocolos de atendimento. Agora, as pessoas que não necessitam, elas precisam entender que o que está acontecendo, os serviços existem, mas se faltam pessoas, elas são remarcadas e no universo de 45 pessoas dentro de poucos meses, é muita gente que fica ali, né, sem ser atendido e reclama e com razão, né? Mas agora ela sabe o porquê muitas vezes isso acontece. Sim. Na questão de exames, nós temos aí uma fila, né? E para você ter uma ideia, nesse último mês, setembro, outubro, o correspondente de faltosos é de aproximadamente 60% da minha fila parada. Então, o objetivo que eu tenho trabalhado bastante ali no SEM, principalmente relacionado aos exames oftalmológicos, não. Os exames oftalmológicos, depois que chegou nosso aparelho de tomografia de coerência óptica, acabou-se a fila. Então, hoje o paciente passa no oftalmo, rapidamente ele já faz o exame. Mas raio-x e ultrassom, eu tenho trabalhado bastante para diminuir o máximo possível, porque um paciente que precisa de um raio-x, por exemplo, ele precisa, né, para logo. Só que nós temos aqueles pacientes que têm um poder aquisitivo que permite fazer particular e não é um exame de alto custo, né, de um custo tão elevado, e acaba fazendo particular, só que não nos avisa. Olha, eu já fiz o exame, né, eu acabei fazendo particular. Se esse paciente nos avisasse, nós já conseguiríamos andar rápido com essa fila, né? Então, são exames assim que eu estou muito empenhada junto com a gestão em reduzir essa fila ao máximo para, se você precisar de um raio-x, que saia em um mês, né? Que quanto antes, melhor, certo? É um exame rápido para se fazer, não é um exame demorado, né? Eu consigo fazer um quantitativo aí de aproximadamente 60 raios-x por dia, a gente está fazendo, então não é pouco, só que tem essa questão da fila, né? Que por mais que a gente está empenhado, tem muito faltoso e acaba andando devagar. E isso vale também, tudo isso que a gente está dizendo, para as unidades de saúde dos bairros aqui em Três Lagoas, né? Agendou, vai na data. E normalmente aqui em Três Lagoas você não espera muito tempo, né, para ser atendido nas unidades de saúde. Se você for hoje lá e marcar, você não vai esperar tanto tempo assim para passar pelo médico e depois, obviamente, se tiver algo e que tiver que ser dado um prosseguimento, aí sim vai ser marcado, mas tudo dentro de um sistema e de uma regulação que existe, né, Daiane? E que é importante as pessoas entenderem que isso também faz parte na rotina de atendimentos. E o paciente também fazer o acompanhamento dele na unidade de saúde, não perder o segmento. Por mais que ele é atendido e acompanhado no especialista, não é só o especialista.
o médico de saúde da família também deve estar acompanhando esse paciente, né? Se todas as vezes que ele precisar renovar uma receita, ele for no SEM para passar num especialista, ele vai ocupar uma vaga de um paciente que precisa ali fazer um ajuste, que precisa iniciar um tratamento. Então, assim, renovação de receituários é a unidade de saúde. Alguns casos à parte em que receituário é exigido o especialista, é feito no SEM. Mas aí a cada 6 meses, mas eu tenho paciente que vai de 2 em 2, de 3 em 3 meses, renovar a receita com especialista, né? E muitas das medicações podem ser renovadas na unidade de saúde da família, né? Dentro da unidade de saúde. Então, o recado é esse, as pessoas que estão se comprometendo a ir, seja no centro odontológico, ou seja no SEM, ou seja na unidade de saúde, marcou, tem a data prevista, começou um tratamento, não interrompa, siga, né, esse tratamento, essa consulta, esse exame, porque você está prejudicando, se você não for, você prejudica outra pessoa, e isso realmente não é legal. Se você tem grana para, de repente, continuar esse tratamento no particular, legal, mas comunique que outra pessoa, ela será colocada no lugar. Michela, se você quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade a respeito desse tema, porque a gente sabe que é importante que as pessoas se atentem a essa condição, essa questão de não faltar, ter esse comprometimento, né, que é o básico. Sim. É agradecer mesmo a oportunidade, né? E o objetivo é mesmo conscientizar, né, a população da importância da adesão ao tratamento, que, como você disse, a não adesão é prejudicial ao próprio paciente, né? E a essa fila, essa demanda reprimida que nós temos, né? Hoje, a gestão, junto com a coordenação, tem buscado estratégias para reduzir essa fila. Mas um ponto importante é justamente esses pacientes faltosos, né? Então, que a população se conscientize, né? E que vá, ou que se não tem mais a necessidade de ir, ou, né? Que avise para que tenha a oportunidade de chamar um outro paciente, de oferecer o tratamento, né? Para outra pessoa.